Oficialmente, bom dia a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. O meu nome é Marcelo Drescher, eu trabalho com aviação agrícola já há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, formando pilotos, formando agrônomos para trabalhar como coordenadores em aviação, técnicos para trabalhar como técnico executor, dando assessoria para empresas dentro do país, fora do país, escrevendo sobre aviação, enfim. A minha vida de agronomia, iniciei a minha vida como agrônomo dando assistência pelo Banco do Brasil, de repente me interessei por aviação e aí mudou, tem outro enfoque. Hoje 80% da minha atividade profissional é voltada à aviação agrícola. Digo isso só para vocês saberem, né, quem é que está falando aqui na frente, tá? Mas, uma vez mais, é um prazer imenso tê-los aqui e esse interesse anima nós que estamos na aviação agrícola, porque nós sabemos, né, que as universidades de agronomia, de uma maneira geral, têm carência, né, nessa informação relativa à aviação agrícola, ou seja, não existe dentro do currículo das universidades uma disciplina de aviação agrícola. E isso no mercado faz diferença, faz bastante diferença, porque os profissionais que saem ao mercado, os profissionais que vão trabalhar daqui a 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos, são vocês. E o conhecimento dessa tecnologia é importante para vocês, até para vocês poderem definir se vocês querem usá-la, querem utilizá-la e quando vão utilizá-la. É óbvio que agora, em 1 hora, 50 minutos, não tem como formá-los em aviação agrícola, mas tem como passar algumas informações que eu acredito sejam úteis para vocês começarem a sentir como a coisa funciona, como opera, qual é o nível de segurança, qual é o nível de técnica utilizada e a tecnologia empregada. Esse é o objetivo, tá? Não se acanhem, se quiserem perguntar durante a palestra, pode perguntar, levanta a mão, eu paro, enfim, isso aqui visa informar vocês. Eu separei alguns pontos que versam em primeiro lugar sobre a tecnologia utilizada, mas antes da tecnologia eu tenho que falar um pouquinho de algo que aparentemente pode ser meio indigesto, assim, né, para começar uma palestra, que é sobre gotas. Eu não sei se todos vocês viram na universidade, nós temos aqui alunos de agronomia e tem piloto profissional também, do curso de piloto profissional ou não? Algum? Tá. Porque quarta-feira, antes do evento abrir, eu fiz uma pré-apresentação para o pessoal de piloto profissional. Mas então a maioria é agronomia, né? Até para saber qual é o público. Então eu vou passar para vocês um detalhezinho sobre teoria da gota, que eu não sei se vocês têm ou não têm na universidade, mas é importante para entender o núcleo da coisa, né? O núcleo da mensagem que eu quero passar para vocês. Tá? Então vamos lá. Eu já havia falado, né, o meu nome, já me apresentei, eu já deveria estar passando essa lâmina aqui quando eu estava falando, porque ela leva alguns segundinhos para formar o nome da palestra. Mas eu vou falar sobre tecnologia aeroagrícola, passando para vocês alguns pontos que eu julgo importante, não só da tecnologia, mas também como da segurança e do porquê. Por que optar pela aviação agrícola? Ou seja, algumas vantagens que são inerentes à aviação agrícola. Então, em primeiro lugar, para nós começarmos a falar, há que se destacar que a aviação começou em 1911, recém haviam criado o avião, vamos dizer assim, que foi em 1905, e em 1911, Alfred Zimmermann, um alemão, resolveu utilizar aqueles equipamentos que voavam. A princípio ele utilizou balões, viu depois, posteriormente, que não era a melhor tecnologia, o avião se adequava mais. Ele entendia alguma coisa de aviação? Nada. Ele só teve a inspiração de, ao invés, né, de tentar atingir as árvores de baixo para cima, que isso tinha uma limitação, aspergindo cal, ele pensou assim, vamos jogar de cima para baixo. E ali começou a nossa história enquanto equipamento utilizado para promover a dispersão de insumos, né, a um produto agrícola, no caso, na época, florestas. No Rio Grande do Sul começou em 1947, então lá se vão mais de 70 anos, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro evento registrado de uso de avião, foi para combate de gafanhotos. Na época, o piloto Clóvis Candiota, Cláudio Clóvis, agora me confundi. Clóvis, isso. Fugiu da... tá escrito ali, né? Mais fácil. O Clóvis, é que ele tem um primo Cláudio, e aí me confundiu. Mas o Clóvis Candiota foi o que, empurrado por um agrônomo chamado Leôncio Fontelli, o agrônomo teve a ideia e disse assim, olha, Clóvis, deve ter sido assim o papo, a gente pode resolver esse problema do gafanhoto. Vamos pegar um avião, vamos adaptar um equipamento para lançar pó, e eles lançaram o pó e realmente iniciaram o combate no Brasil oficialmente em 1947.
Os pontos que nós vamos abordar, como eu falei para vocês, primeiro, conhecendo as gotas, é uma parte importante, fundamental, que vocês entendam, é rapidinho, tá? Depois nós vamos ver um pouquinho de controle de deriva, que é uma preocupação muito grande dos operadores e dos clientes e principalmente da população, né? Que não haja deriva, ou seja, que os produtos lançados atinjam o seu alvo, permaneçam dentro da lavoura. Terceiro ponto, aviação agrícola. Eu vou mostrar alguns equipamentos para vocês. Depois as boas práticas, chamadas boas práticas, ou seja, o que hoje a aviação agrícola tem, o que ela possui, como ela age para que ela tenha condição de dizer, não, a gente realiza um serviço seguro. A prova de falhas, não. Como nada é a prova de falhas, mas é um serviço, sim, seguro. E, por fim, vantagens na utilização do avião. Então, vamos lá. Conhecendo as gotas. Aí eu não sei se vocês viram ou não viram na faculdade, mas se viram, serve como revisão, como introdução. E se não viram, a gente começa a lançar uma luz em algo que não vale só para aviação. Essa teoria aqui vale para equipamento terrestre. Toda e qualquer pulverização segue essa lógica que eu vou passar para vocês. Se nós fôssemos medir o diâmetro de uma gota, que unidade de medida nós utilizaríamos? A princípio eu posso usar qualquer uma, posso usar polegada, posso usar metro, posso usar qualquer unidade. Mas não tem sentido, ou dá muito trabalho eu medir algo muito pequeno em metro. Se eu for medir o diâmetro de uma gota em metro, eu vou dizer assim, quanto é que uma gota mede? Ela mede 0,0000001 metro. É muita casa decimal. Então nós utilizamos uma unidade chamada de micra, que é a milésima parte de 1 milímetro. Pega um traço da régua de 1 milímetro, divide por 1000 partes, você vai ter 1 micra. Então, quando eu quero dizer que a gota tem meio milímetro, eu digo 500 micra. Eu começo a trabalhar com unidades inteiras, né, que é muito mais fácil de operar, com números inteiros. Então, o que eu coloquei ali, a princípio, uma gota de 0,4 milímetros e uma gota de 0,1 milímetros. Esta aqui corresponde a 400 micra e essa aqui a 100 micra. Por que eu coloquei? Eu quero passar para vocês uma noção de volume de gota. E essa noção vai se fazer importante para o restante do nosso raciocínio. Se eu quisesse medir o volume daquela gota de 400 micra, ou seja, quanto de água eu preciso para formar uma gota de 400 micra. Correto? Como é que eu calculo isso? Eu tenho diversas fórmulas matemáticas, mas a mais fácil e mais adequada no momento é essa aqui, ó. Π vezes diâmetro ao cubo dividido por 6. Então, se eu substituir, por exemplo, 400 micras, 0,4 milímetros naquela fórmula, eu faço 3,14 vezes 0,4, que multiplica 0,4 vezes 0,4, dividido por 6. Aí eu vou chegar ao valor de 0,03 milímetros cúbicos de água. É o que eu preciso para formar uma gotinha de 400 micra. Se eu dividisse o volume que cabe lá no depósito do avião, chamado de hopper, por exemplo, 600 litros por este valor, eu iria ver quantos milhões ou trilhões de gotas eu faria com 600 litros. A princípio esse cálculo não serviria para nada, mas se a gente quer exercitar, né, fique à vontade, faça o cálculo. Agora o importante, e eu quero perguntar para vocês, é o seguinte, ó, se eu regulasse o equipamento, e tem como fazer isso, para diminuir o tamanho dessa gota de 400 micra para 100 micra, eu vou dividir o diâmetro por 4. Eu vou diminuir o diâmetro 4 vezes. Olha a pergunta, pensem. Com este volume, que antes eu formava uma gota, quantas gotas de diâmetro 4 vezes menor eu vou formar? O raciocínio é 4, né? Poxa, se você formava uma gota dividindo por 4 diâmetro, vai formar 4 gotas com o mesmo volume de água, mas não é. Tá? Como é que a gente chega ao resultado final? E é isso que é importante. Vamos aplicar a fórmula agora para a gota de 100 micra. Eu vou chegar ao valor, eu botei lá em cima o valor, copiei daqui. Eu vou chegar ao valor de 0,005 milímetros cúbicos de água. O que eu tenho que fazer agora para saber quantas gotas eu formei a partir do volume anterior? Dividir este volume aqui por este volume. Correto? Ó, vamos fazer a divisão. Chegamos a 64 gotas. Mas, poxa vida, mas como? Dividir por 4, formei 64 gotas. É que o que nos engana é o seguinte, a gota não é uma panqueca, ela não é algo achatado, ela é tridimensional. Eu tenho diâmetro nesse eixo, neste eixo e neste eixo. Eu dividi por 4 os 3 eixos. Tá? A matemática mostra isso, muito embora a nossa mente tenha um pouco de dificuldade de aceitar. Mas aonde eu queria chegar com isso? Eu queria chegar no seguinte, ó. Olha como é que fica então
espacialmente essa questão. O que era antes uma gota e ocupava esta área aqui, digamos, agora se transformando em 64 gotas, cobriu uma área maior. Isso é verdade? É verdade. Tanto na pulverização terrestre quanto na pulverização aérea. O que eu estou falando aqui vale para as duas, ok? Com isso eu digo o quê? Quanto mais eu fracionar a gota, tanto maior a área que aquele volume de líquido pode atingir, é ou não é? Se eu desse para vocês um balde com água, olha, está aqui, ó, 20 litros de água, e eu quero que vocês atinjam 1,5 campo de futebol, mas só com o balde na mão, vocês conseguiriam? Sair derramando? Aquilo dá um filetezinho e eu não vou conseguir. Agora eu dou para vocês um pulverizador, seja qual for. Você regula e sai ali pulverizando, controla a tua passada, controla a abertura de mão, daqui a pouco você consegue lançar esses 20 litros por sobre 1,5 campo de futebol. É isso, essa é a mágica da pulverização. Tá? Só que essa mágica no avião a gente consegue fazer ela de uma forma mais intensa do que no terrestre, devido ao auxílio das forças do ar, que é o que nós vamos falar na sequência. Mas o importante é isso, quanto mais eu fracionar a gota, tanto maior a área coberta. Só tem um detalhe, essa gota tem que chegar, ela não pode derivar. Ela tem que ser pequena o bastante para cobrir uma boa área superficial, mas grande o suficiente para não evaporar, que é o que nós vamos ver depois na deriva, quando eu completar esse raciocínio inicial. Na sequência, então, olha aqui um cascudinho ali, né? Eu botei um bichinho qualquer, uma gota, o mesmo volume fracionado em mais gotas pela mágica da divisão do diâmetro. Pergunta para vocês, essa gota aqui tem probabilidade de errar o alvo? Tem, né? Pode errar. Agora, se eu fracionar esta gota em 8, em 64 ou em 256 gotas, a chance de todas as gotas errarem o alvo reduz significativamente. Então, diminuindo o tamanho da gota, eu aumento a superfície coberta, aumento a chance do meu produto atingir o alvo. E isso é válido em qualquer pulverização, seja aérea, seja terrestre. O desenho seguinte mostra a mesma relação numa folha. Então, a relação é a mesma, tá? E na sequência, eu coloco uma figurinha que eu uso já há bastante tempo e ela é bastante genérica. Mas falando para vocês de agronomia, fica bem fácil de entender, bem mais fácil de explicar até do que lá no curso de piloto agrícola, que eles veem tudo isso aqui. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se eu produzir gotas maiores do que 300 micra, ou seja, 0,3 milímetros de diâmetro, essa gota desce com uma energia tal, que é proporcional à massa dela, vezes a aceleração da gravidade, ela desce com uma velocidade, uma energia tal, que ela bate na folha e tem uma tendência a respingar. Ou então escorrer. É por isso que a gente coloca adjuvantes, adesivantes, toda aquela mágica, né, química que a gente usa, que não é uma mágica, é um conhecimento químico, para melhorar a eficiência dos produtos. Mas, quando eu uso produtos sistêmicos, eu posso trabalhar assim. Agora, na eventualidade de eu ter que utilizar um fungicida de contato, por exemplo, para a ferrugem da soja que se inicia lá na folha de baixo e vem para cima. Eu não posso correr esse risco aqui, ó, de ter esse efeito guarda-chuva, ou seja, as gotas por cima escorrendo na lateral das folhas. Necessariamente eu tenho que fazer com que minha gota atinja a folha de baixo. Aí eu reduzo o tamanho dela. Eu deixo ela entre 300 e 150 micra. Eu não gosto muito desse valor de 100, porque já é muito perto da faixa de deriva e eu começo a ter deriva. E se eu reduzir demais, eu chego na 100 micra, onde a gota não chega. Ela é 100% deriva, vamos dizer assim. Não se recomenda trabalhar nem próximo disso aqui. Se recomenda trabalhar com gotas um pouco maiores. Então, a necessidade de quem está operando, de controlar tamanho de gota, se dá em função também da necessidade de penetração na cultura. Diminuindo a gota, eu aumento a área superficial, aumento a probabilidade de que a gota atinja o alvo e aumento o poder de penetração na cultura. Aqui eu tenho umas figurinhas, aliás, antes da próxima, eu achei que vinha a seguinte. Essa aqui eu montei para mostrar para vocês a relação entre a gota fina e a gota grossa. A gota grossa tem uma tendência a escorrer e a gota fina, ela se propaga por todo o perfil da planta. Na prática é o seguinte, ó, imaginem-se debaixo de uma parada de ônibus com 2 metros quadrados de teto, um vento de uns 5 km por hora e uma chuva grossa. Vocês se molham? Não, molha os pés talvez, né? Agora a mesma situação e uma chuva fininha.
a pergunta muda: vocês ficam secos ali embaixo? É o que acontece lá na lavoura. Chuva fina penetra. Chuva fina molha devagar, mas molha. Nós não estamos falando de molhar, nós estamos falando só de levar o produto, né? Então basta a gota atingir. Eu não estou irrigando a lavoura. Eu estou só usando um veículo para que o produto chegue lá na planta. A figura seguinte, sim, que eu achei que era a que viria, não é. Pulei, é de uma outra apresentação. Mas era uma relação de gotas em relação ao tamanho de inseto. Só para vocês terem uma ideia, a cabeça de uma formiga, por exemplo, com as gotas ali próximas dela. Porque a gente fica pensando, mas a gente está falando de gota de 0,4 milímetros. Tanto faz a gota ter 0,3 ou 0,4. Tudo é pequeno igual. Não, não é. Tem uma relação também com a porosidade do inseto, com a capacidade de absorção do vegetal, tem toda uma relação técnica e científica nisso aí, que determina que as gotas de um determinado diâmetro são mais eficientes do que as outras. Questão de densidade, pessoal, é o quarto ponto que eu quero destacar antes da gente passar para a questão de tecnologia. O que é densidade de gotas? É gota por centímetro quadrado. Tá? Vamos partir dessa definição bem simplesinha e é assim. Ou seja, eu fiz a pulverização, eu vou lá e analiso 1 centímetro quadrado e vejo quantas gotas tem ali. Na aviação a gente parte de um mínimo de 20 gotas por centímetro quadrado. 20 gotas é bom, 19 seria ruim. Mas não tem meio termo? Não, é um parâmetro. E como parâmetro é óbvio que eu não vou dizer assim, olha, não briguem. Se vocês encontrarem 19 gotas, dizer que a pulverização não é boa e 21 ela é excelente. Não. Trabalhem com 28. Quando você está fazendo fungicida por contato, a gente trabalha com mais de 40. Tá? Ou seja, existem parâmetros para determinados produtos e situações de densidade de gota. Mas o importante é entender o conceito de densidade. E olha só aonde que eu quero chegar. Claro que aqui eu tenho que dar alguns saltos, né? Não é uma atividade didática, é uma palestra, então tem que ir pulando os pontos, mas tem que ir construindo uma lógica de raciocínio. Isso aqui é uma pulverização realizada com 20 litros por hectare. Obviamente que o cartão é assim, ele é azul sobre amarelo, não preto sobre amarelo. Essa mudança de cor eu fiz por gosto, que às vezes os data shows não é o caso aqui, mas estão meio fraquinhos, aí não aparece o azul sobre o amarelo. Mas olha aqui, eu usei gotas de meio milímetro, eu consegui 3, 4, 5 gotas por centímetro quadrado. É muito pouco. Eu preciso de no mínimo 20 para que tenha uma quantidade X de produto por centímetro quadrado para que ele possa agir. Então o que eu faço? Eu diminuo o tamanho da gota. Eu comecei a aumentar a densidade de gotas. Aumentei, diminui para 300, aumentei, diminui para 200, cheguei a 128 gotas por centímetro quadrado. Olha a diferença daqui para cá. Se vocês estivessem utilizando o produto correto, na dosagem correta, e isso aqui fosse um fungicida, certamente aqui vocês teriam posto o produto fora. Porque essas gotas não penetrariam, e as poucas que penetram ainda não têm uma quantidade suficiente por centímetro quadrado para o produto ser eficaz. Tá? Para ter eficácia, na verdade. Agora, aqui já daria certo. Então isso eu destaco muito quando eu estou formando pilotos. Eu digo, olha pessoal, não seria de vocês decidirem isso. Vocês deveriam ter um apoio técnico lá, junto em todas as operações. Mas ocorrem operações onde a decisão cabe ao pulverizador ali, dentre eles o técnico executor e o piloto, e eles têm que decidir. E tem que levar em conta isso aqui. Porque simplesmente errando o tamanho da gota, eles matam a pulverização. Tá? Bom, na sequência, eu tenho um raciocínio que vai ajudar vocês a perceberem algo bastante significativo. Isso aqui também é um experimento, só que eu extraí de uma revista, não é um experimento meu. É um experimento onde o pesquisador utilizou 20 litros por hectare a 400 micra, ou seja, gotas de 0,4 milímetros. A princípio ele conseguiu 16 gotas por centímetro quadrado. Pouco. Não dá para trabalhar assim, tem que aumentar. O que pode fazer? Bota mais água. A quantidade de produto é a mesma e lança mais calda por hectare. Lançou 30, chegou a 24 gotas. Pouco. Está muito perto do 20. Tá, vamos aumentar. Botou 40 litros, chegou a 32 gotas. Tá bom. Só que é o seguinte, se vocês forem decolar com uma aeronave, por exemplo, um Ipanema com 600 litros no hopper, para fazer 40 litros por hectare, vocês fazem 15 hectares por voo. É pouco, o avião tem que ir e voltar muitas vezes. Então isso é antieconômico. De certa forma até meio irracional, vamos dizer assim. O que eu faço então ao invés de aumentar a quantidade de líquido? Eu diminuo o tamanho da gota. Vou passar para 300. Eu vou copiar esses dados aqui para o lado, para vocês terem um comparativo. 400, 16, 24, 32.
Agora eu vou montar com a gota de 300. Olha ali, ó, 300 a 20 litros já deu 38 gotas. Mais do que dobrar o volume de líquido. Olha a eficiência de você reduzir o tamanho da gota. E nós estamos falando de uma gota de 300 micra, que é uma gota bem comportadinha, ela não me incomoda. Ela não me oferece risco de deriva. A não ser que esteja um vendaval, a condição atmosférica ou meteorológica, melhor dizendo, esteja muito ruim, né? Que eu não poderia fazer a pulverização, mas daí eu não pulverizo, ok? Mas sob uma situação normal, essa gota aqui é muito tranquila. Eu consegui 38, 51 e 76. Vamos olhar só essa aqui, que é o que interessa, né? Que nós vamos trabalhar com volumes menores. Olha lá, ó. Agora vamos baixar para 200 micra. 200 micra eu vou conseguir 129 gotas. Eu poderia baixar esse volume para 10 litros e ainda teria algo ao redor de 64 gotas. Perceberam a importância de diminuir o tamanho da gota? E isso vale para terrestre como para o aéreo. Só que no aéreo a gente tem condições de promover essa quebra com mais facilidade, maior controle e maior eficiência do que no terrestre. Aí está, entre aspas, eu gosto de falar a tal da mágica da aviação agrícola, de por vezes aplicar 3 litros por hectare ou 4 litros por hectare e o produto agir, né, a aplicação ser eficaz. Mas não vamos falar de 3, de 4 litros, vamos falar de 10, 12, 15, até 20. Vamos deixar nessa faixa um pouco maior, que ela ainda dá uma boa rentabilidade e dá bastante garantia de trabalhar com gotas de tamanho apropriado à pulverização. Beleza, isto posto... Ah, tá aqui a foto aquela, tá? Mas antes de eu comentar dessa foto, deixa eu fazer dar uma beliscadinha em alguns conceitos que talvez vocês tenham e que merecem ser repensados. Quando a gente fala em pulverização, o que o pessoal pensa? Quantos litros por hectare? É ou não é? Ah, 30 litros, 40 litros. Quantos litros por hectare você vai usar? Litro por hectare, pessoal, está longe de ser o melhor parâmetro. O melhor parâmetro é densidade de gotas. Vou exemplificar. Ano passado, em Dourados, dei uma palestra, tinha um pessoal de usina lá, assistiram, tinha umas 500 pessoas, foi um workshop o dia inteiro e eu falei disso aqui e ao final eu coloco o meu telefone e vou colocar para você, qualquer dúvida, tem o WhatsApp, hoje fica fácil de consultar. E veio uma consulta do pessoal da usina posteriormente para mim, 1 mês, 2 meses depois. Professor Marcelo, a gente esteve lá, assim, explicaram. E olha, nós fizemos uma pulverização aqui, a temperatura estava 28 graus, eu não me lembro direito, mas estava dentro dos parâmetros bons. A umidade relativa estava em 70%, e nós aplicamos 30 litros por hectare. Foi uma boa pulverização? Só qual foi a minha resposta? Não sei. Claro que eu queria que ele me perguntasse por quê, ele perguntou. Quando ele perguntou, eu disse assim, qual foi a densidade de gotas? Aí ele disse, não sei. Eu disse, então você não sabe o mais importante. Você pode fazer uma pulverização de 40 litros com uma densidade de 6 gotas porque errou o tamanho da gota e não funcionar. Se você acertar o tamanho da gota e colocar lá 30, 40 gotas, isto sim é o que vale. Então muitas vezes a gente pega produtos onde está escrito lá, este produto deve ser aplicado a 40 litros por hectare. Quanto vale essa informação? Quase nada. Agora, se tiver escrito lá, a densidade a ser utilizada com este produto é de 50 gotas, a densidade 50, né? Não precisa dizer gotas por centímetro quadrado, e isso sim é informação significativa. Então deem uma repensada nisso, tá? Numa pulverização não é importante a litragem, é importante a densidade. Eu decido pela densidade, decido o tamanho de gotas, e aí sim eu vou ver quantos litros eu preciso para fazer aquela densidade. Se eu preciso de 3 litros, 4 litros, 20, ou 100, ou 120, depende do meu equipamento, da qualidade do que eu estou utilizando. Então, só para dar uma chacoalhada nesse paradigma aí. Aqui está a foto que eu estava procurando, tá? Que é os insetos, né? E os tamanhos de gota em relação a eles, que a gente não dá muita bola. Essa gota aqui, por exemplo, isso aqui deve ter o quê? 2.000 micras, cabeça da formiga ali, 2 milímetros. Talvez a formiga encoste aqui, agradeça o frescor e saia andando. Porque a gota não se rompeu, o contato com o produto foi baixo, a diluição era muito alta, né? E ela foi embora, agradeceu. Agora essas gotinhas bem pequenininhas aqui, essas aqui matam esse inseto. Tanto é assim que as gotas indicadas para matar insetos voadores, elas têm que ter ao redor de 50 micras, devido à porosidade do nosso alvo. O alvo não consegue se defender facilmente de uma gota de 50 micras. Tanto que quando eu eventualmente promovo, poderia promover, porque a lei permite, mas não se faz no Brasil, a pulverização aérea contra mosquitos, que seria aviação sanitária, a gente usa a gota de 50 micra. Ah, Marcelo, mas isso é deriva pura. É, mas é o que eu quero.
Eu quero uma deriva sobre a cidade, que é o que o Fumacê faz. Aí o pessoal diz, mas não dá, vão jogar veneno sobre as casas. Mas é o mesmo produto utilizado no caminhão, no Fumacê. A gente só iria aplicar de avião, de maneira muito mais eficaz. Né? Mas aí entra numa celeuma aí que a aviação já vem brigando há muitos anos e não consegue levar adiante. Mas na lavoura nós não utilizamos gotas tão pequenas. Por quê? Porque eu quero lançar aqui e essa gota tem que ficar aqui. Ela não pode passar da cerca da propriedade, ou pelo menos não deveria. Vamos lá. Teste de deposição, para vocês terem conhecimento de como isso é feito. A gente posiciona cartões, papel hidrossensível, que é um papel que reage ao contato da gota alterando o pH, pelo pH da gota, alterando a cor do papel. Tá? A gente dispõe ao longo de uma faixa e aí passa a aeronave por cima. Claro que aqui eu vou desconsiderar vento, eu vou fazer um desenho geometricamente bonitinho, né, e visualmente agradável. Na prática nós temos vento que empurra a faixa para o lado e aí as gotas as faixas vão se sobrepondo. Mas vamos lá, vamos fazer esse aviãozinho passar, tá? Fazer a pulverização e aí dar uma olhada como é que os cartões se apresentam sob essa pulverização. Claro que no centro eu tenho uma tendência a concentrar um pouco mais de gotas e à medida que eu vou para os extremos eu vou reduzindo. Então a faixa de um avião é determinada pela largura, o ponto até onde eu encontro gotas em nível suficiente, ou seja, na densidade que eu quero para promover a ação do produto. E é por isso que às vezes vocês ouvem, o avião tal, sob tal condição, fez 17 metros de faixa. Não, o outro avião, um Air Tractor, faz 24 metros de faixa, ou 28, ou 32. Tudo depende da aeronave, da envergadura da aeronave, do equipamento que eu estou utilizando, da condição meteorológica, da altura de voo e do tamanho de gota. Isso não tem uma regra fixa, existe sim uma lógica de raciocínio. Que essa lógica é passada para todo mundo que trabalha ao redor da aviação agrícola. Mas assim que é feito. Óbvio que quando começa a sair fora da faixa efetiva, eu ainda tenho gotas. Eu vou ter lá uma densidade de 3, 4, 5, até o ponto em que eu chego em 0. Por isso que muitas vezes a gente faz a avaliação de deriva. Até onde vai a gota normalmente? Pessoal, com uma gota adequada, com uma situação meteorológica adequada, a maioria dos testes que eu fiz, eu digo a maioria, ou em média os testes, fala a maioria, diz não, mas então houve uma exceção. Em média, a distância dá 40, 50 metros. E hoje nós temos uma legislação que nos obriga a manter pelo menos 250 metros de afastamento de residências isoladas. Então, se o operador está efetivamente cumprindo a legislação, há que se dizer isso, não se pode ser hipócrita de dizer que todo mundo cumpre em todos os momentos, mas quem cumpre a legislação não corre o risco de atingir áreas que não deveria atingir com deriva se essas áreas se situam a mais de 250 metros. Claro que durante o dia, a alteração das condições meteorológicas, aumento da temperatura, queda da umidade relativa, isso nós vamos ver daqui a pouquinho em deriva, isso altera o comportamento da gota. Por quê? Porque faz ela evaporar, ela fica menor e o vento empurra. Mas isso tem que ser controlado. Para isso nós temos técnicos executores, temos agrônomos formados, né, com curso de coordenador para fazer o acompanhamento. Ou seja, a legislação da aviação agrícola e a fiscalização exige isso. Aí vocês vão dizer, mas de vez em quando acontece. Acontece. Por quê? Quase que 100% por operadores que não estão cumprindo com a legislação. Tem bons agrônomos, bons médicos, bons advogados, maus médicos, maus agrônomos, maus advogados e maus tudo, né? A gente está sujeito. Infelizmente, uma categoria muitas vezes paga pelo erro de alguém, ok? Só para não ser hipócrita, né? Não estou aqui para dizer que é tudo perfeito, não. A técnica, se bem empregada, e a tecnologia me permite controle. Agora, há quem não controle. Bom, até o ponto em que se chega a 0 de gotas, tá? Que seria a ausência de gotas, ou seja, até ali eu não tenho deriva. Passo seguinte, pessoal, o controle da deriva. Mais uma vez eu vou passar rapidamente, mas intento passar alguns conceitos básicos para vocês, exatamente para cutucar vocês, né? Para dar um startzinho para vocês se interessarem e verem como a coisa funciona. Vamos lá, primeira coisa, prejuízo da deriva. Aqui eu botei fotos de avião e de equipamento terrestre. Porque não é um privilégio da aviação agrícola a deriva. E algumas vezes, em alguns debates mais acalorados, assim, onde a pessoa entra com a faca na minha barriga, porque eu vou lá para falar de aviação agrícola, e o cara diz, não, porque o terrestre é muito melhor, porque vocês aplicam no ar. Eu digo, vem cá, mas e o terrestre injeta no solo? Ou ele aplica a 40 centímetros, 50 centímetros de altura? Não, 40, 50. Então não é no ar também? Os dois são aéreos.
Só que nós aplicamos de 4 a 2 metros e o terrestre aplica a 40, 50 centímetros. Ah, mas isso faz muita diferença. Não, faz alguma diferença, mas não muita. Se, por exemplo, você tiver uma situação de inversão térmica, que eu não vou dizer que talvez fosse o que o cara está experimentando aqui, nem o terrestre evita a deriva. A inversão térmica faz com que aquela gota suba. Tá? Então há que se ter cuidado em fazer certas afirmações. É óbvio que quando eu assim ajo, né, num debate, eu quero dar um puxãozinho no tapete do cara, né, para desequilibrar ele um pouco. Obviamente que esse é um argumento de debate, mas também quando a pessoa vem te espetando de qualquer jeito, você tem o direito de puxar um pouco o tapete dela para ver se ela desequilibra. Tá? Mas pensem bem, é verdade, não é mentira. As duas são aéreas. Eu não injeto o produto no solo. Eu não pinto a planta, eu não passo um rolinho na planta em nenhuma delas. E se a aérea faz a 4 metros, até 4 ou 5 metros, nós ainda temos a força do ar nos ajudando. Nós temos o efeito de downwash que acontece para trás da asa, daquele ar que passa na parte de cima da asa, no extradorso, aquilo ali empurra as gotas para baixo e me auxilia, compensando essa diferença de altura. Vamos lá. Prejuízos. Saúde humana e animal, eventualmente, né, se contaminar pessoas. Uma coisa eu destaco para os pilotos em sala de aula, o cuidado com a saúde humana, com a preservação do ambiente, a tal ponto que eu digo assim, se vocês estiverem voando e vocês virem alguém próximo da área ou na área, fecha, traz a aeronave de volta, pousa, liga para o responsável e diz, eu não aplico enquanto não saírem de lá. Por vezes acontece propriedades de ter corredor de passagem, né, aqueles corredores de servidão, alguém tem terra no fundo, aquele corredor tem que ser fechado. Alguém tem que ficar lá numa ponta e na outra para não passar. Por quê? Porque é crime. E eu digo assim, vocês vão responder para os pilotos, por crime, vocês estão lançando produto tóxico em cima de pessoas. E aí nós também não podemos ser hipócritas, nós estamos trabalhando com produto tóxico, com os devidos cuidados e toda a técnica, mas aquele produto é tóxico. Então esse tipo de cuidado há que se ter. Prejuízo de deriva então, contaminação ambiental, se eventualmente acontecer, contaminação de culturas vizinhas, gerando processos, né, civis, indenizações e outras coisas mais, e diretamente prejuízo ao produtor que está pagando pela pulverização. Eu li em certos materiais aí divulgados que a aviação agrícola provocava, se não me engano, 95% de deriva, ou seja, só 5% do produto ficava na área. E fui chamado uma vez numa Câmara de Vereadores para defender a aviação, e os vereadores já haviam proibido a aviação agrícola, depois nós conseguimos, através da força de alguns vereadores, dos órgãos de classe da aviação agrícola, reverter isso. Mas a pergunta foi a seguinte, em off, fechado, né? O presidente da Câmara disse assim, ô, doutor, e a respeito dessa deriva de 95%, só 5% do produto fica na área, o que o senhor tem a dizer? Eu disse, olha, eu poderia falar tecnicamente, mas eu vou usar um argumento muito forte. Se assim fosse, a aviação agrícola já estava banida do mercado, porque ninguém paga para botar 95% do produto fora. Isso é uma sandice, para não dizer outra coisa. Então o pessoal cria uns mitos, e aí jogam esse mito para a população desinformada aceita. Né? Ainda mais se esse mito gera uma sensação de insegurança. E é isso que estão fazendo hoje com os agrotóxicos, de maneira geral, com a aviação agrícola em especial. Tá? Vamos lá então. Pessoal, tipos de deriva. Para vocês de agronomia é tranquilo, né? Tem a deriva física, que é o produto se deslocando, e a deriva de vapor, de produtos, por exemplo, tais como 2,4-D, que inclusive é proibido de aplicar com um avião. Ele pode ter aplicação terrestre com muito cuidado. Por quê? Porque você aplica na área e acontece a vaporização, a volatilização, né? E o deslocamento do produto para outras áreas. Mas isso aí é tranquilo para vocês, tá? Bom, agora vem uma figurinha que é bastante interessante. Eu fiz ela muitos anos atrás, assim, de forma meio despretensiosa, mas ela foi ganhando significado à medida que eu fui mostrando isso para os pilotos, e pedagogicamente ela funciona muito bem. Olha só, digamos que o avião passou aqui, uma certa altura, uma distância de queda, e um ventinho lateral, né, um ventinho de través, que a gente chama, bem a 90 graus, empurrando as gotas para o lado. Primeiro, uma situação de alta umidade relativa e baixa temperatura. Está uma maravilha para a gotinha viajar entre o avião e chegar na planta. Ou seja, ela vai descer num ambiente com uma umidade legal, não vai evaporar, a temperatura está boa, vai ser uma viagem alegre e feliz. Tá? Vamos lançar a gotinha então. Olha o que acontece. Ela se desloca um pouquinho lateralmente em função do vento. Agora, a mesma gota, sob uma situação de baixa umidade e alta temperatura, poderia acontecer isso aqui.
ela vem reduzindo de tamanho e, puf, desaparece. O que é importante entender aqui, e vai ser fundamental toda vez que vocês fizerem raciocínio sobre, acerca de deriva. Se a gota veio reduzindo de tamanho, ela veio perdendo massa. Perdendo massa, ela perdeu velocidade. Perdendo velocidade, ela fica mais tempo no ar. Ficando mais tempo no ar, mais sujeita à evaporação ela está. Ou seja, à medida que esse processo aqui se iniciar, se você não fizer nada para que isso aqui não continue, a gota vai morrer. Nós vamos começar a ter deriva. É aquela situação de eu começar a aplicar às 7 da manhã, e lá pelas 9, 11 horas começa a acontecer. 9, 10, 11 horas, né? Lá para 9 para as 11 é muito pulo. Mas a hora que a temperatura sobe e a umidade cai, eu começo a ter deriva. O que eu tenho que fazer nessa situação? Eu tenho que vir acompanhando o quê? Por isso que eu falei antes, densidade de gotas. Eu tenho que estar lá na área, colocando um utensílio qualquer, pode ser até um espelho, um espelhinho, um pedacinho de espelho. Passou o equipamento, vai lá e conta quantas gotas deu. Às 8 da manhã estava dando 32 gotas. Às 10 da manhã já está dando 20. Às 10h15 deu 18. O que está acontecendo? Está sumindo gota, pô. Está na hora de eu agir. Aumento o diâmetro da gota, coloco um antievaporante, alguma coisa eu tenho que fazer. Tá? Mas o parâmetro é densidade de gotas. E tem a ver com essa evaporação aqui. Deriva tem muito a ver com isso aqui. Se eu tiver esse processo aqui sob controle, a gota até pode diminuir um pouco de tamanho, mas que ela não chegue num tamanho crítico. Tá? Uma das coisas que eu faço em aviação aqui é baixar a altura de voo. Porque a gota ela sai impulsionada do avião e ela vai reduzindo a velocidade à medida que ela se desloca. Ela sai, vamos dizer, a 150 km por hora ali da ponta. Tá? E se eu baixar a altura de voo, essa gota chega muito rápido e eu evito esse processo. Então tem uma série de fatores que eu posso utilizar em aviação para controlar a deriva, assim como eu também tenho no terrestre. Utilizar pontas diferentes, diâmetros diferentes, adjuvantes e seja lá, né, a metodologia que eu lançar a mão para fazer esse controle. Mas o importante é entender isso aqui. Ok? Vamos além. Na aviação, fatores que afetam o potencial de deriva, ou seja, a chance da deriva acontecer. Em primeiro lugar, parâmetros da aplicação. Tamanho das gotas que eu utilizei, a tecnologia de aplicação, se eu vou usar bico ou vou usar atomizador, nós vamos ver na sequência. Tá? Tamanho das barras. No avião, vocês já viram que tem um efeito na ponta da asa de vórtice. Aquilo ali é característico, aquilo é uma resultante aerodinâmica. Muitas vezes, se eu tenho uma condição favorável de deriva, o que eu faço? Eu fecho os bicos da ponta da barra para não ter aquele efeito. Mas qual é a influência? A influência é que a gota, em vez de descer, ela sobe. Ela primeiro sobe para depois descer. Aumentei o tempo de permanência no ar, aumentei a suscetibilidade de evaporação daquela figurinha anterior. E aí eu aumento o meu potencial de deriva. Tá? Então é por isso que esse estudo da aviação é fantástico, pessoal. A hora que vocês começam a entender o processo, a lógica do processo, chega a arrepiar a gente. Tá? De saber que, olha, eu tenho isso sob controle. Eu consigo entender isso e consigo sim garantir, enquanto profissional, seja agrônomo, seja piloto, seja prestador de serviço, um bom serviço para o meu cliente. Não é o Deus dará. As coisas não acontecem de forma doida e maluca como aparentemente possa parecer. Vamos lá, outro fator. Velocidade, questão de fatores atmosféricos. Velocidade e direção dos ventos. Inversão térmica, que eu falei, que afeta o terrestre também. Correntes convectivas, ar quente subindo. São uma série de fatores que podem sim alterar a condição, a propensão, o potencial de deriva. Os próprios produtos, né? Tem formulações que evaporam mais facilmente, outras não evaporam. As que evaporam mais facilmente têm maior tendência de deriva, por quê? Porque a gota reduz de tamanho na viagem. Reduzindo de tamanho, fica mais leve e pode ser empurrada pelo vento. Só para fazer uma lógica, né, rapidinha. Se você está usando emulsificantes, surfactantes, antievaporantes, ou seja, adjuvantes ou não, isso vai alterar realmente o potencial de deriva. E aí isso vocês estudam bastante na universidade. Fatores aerodinâmicos próprios do avião, movimentos de ar, falei do vórtice na ponta de asa, posicionamento dos equipamentos. Às vezes a posição da barra um pouco mais baixa no bordo de fuga da aeronave ou um pouco mais alta, normalmente quanto mais baixa melhor. Por quê? Porque eu escapo da corrente de ar turbulento que se forma na saída da asa. Essa corrente de ar turbulento tem uma tendência a agitar as gotas, fazer com que elas batam umas contra as outras, reduzindo de tamanho ou aumentando o tamanho. E aí fazendo com que eu perca o controle sobre o tamanho de gota e, consequentemente,
sobre a deriva. Tá? Essa é a lógica que eu queria passar para vocês. Bom, essa lâmina aqui eu usei no SINDAG o ano passado para abrir uma palestra. Porque o ano passado a coisa estava muito mais violenta no sentido de quererem acabar com a aviação agrícola no mercado. E aí eu iniciei a palestra assim, eu disse, olha pessoal, vamos fazer uma breve análise de contexto, e aqui eu só insiro ela para fazer alguns destaques. Mas vamos fazer uma breve análise de contexto. O que hoje os operadores agrícolas querem? Os operadores aeroagrícolas, as empresas de aviação. A gente quer o quê? A gente quer o produto correto, na taxa certa, ou seja, o volume correto por hectare, litros por hectare, no lugar certo e na hora certa. Se a gente fizer isso aqui, perfeito. Nosso cliente está satisfeito, serviço bem prestado e a aviação cumpriu o seu papel. E o que as pessoas, a população quer, seja cliente ou população terceiros? A população, na verdade, quer ausência de deriva, e uma aplicação segura. Agora, olhem bem, nesses princípios aqui não está inserido isso aqui? A aviação já faz isso aqui. Mas então por que eventualmente acontece? Eventualmente acontece porque alguns operadores não estão se valendo da técnica que existe, da tecnologia adequada. Ou seja, eles não estão tendo precisão na sua operação. Uma hora fazem um serviço bem feito e eventualmente fazem um serviço mal feito. A gente tem que parar com esse tipo de coisa que está ali, né? Tentar operar errando o alvo escapando. Então para isso nós temos que colocar o quê? Método, procedimento padrão, equipamento bom, equipamento com boa manutenção, boa capacitação de funcionários, né, capacitação de técnicos, de agrônomos, e isso a aviação agrícola faz. Novamente, pode ser que todos não façam, mas isso é que nós estamos preconizando, nós que trabalhamos no ensino, as entidades, seja SINDAG, seja SNA, enfim, todos os envolvidos preconizam isso para a aviação agrícola já como regra. Não é agora, não é ontem, não é anteontem, é já há alguns anos, e lá se vão, desde que eu estou no mercado, 25 anos que a gente vem batendo na mesma tecla. Bom, indo para o nosso final, né, a aviação agrícola em si, o que é um avião agrícola? Ele é um equipamento que voa como qualquer outro, só que ele é dotado de equipamentos, vou repetir a palavra, né, que permitem que ele possa fazer o armazenamento de produto, e a aplicação. Em se tratando de líquidos, eu tenho o quê? Eu tenho o hopper, que é um depósito normalmente naquele nariz longo do avião, normalmente ele está situado à frente. Existem alguns modelos produzidos em outros países, o Fletcher é um deles, que o hopper vai atrás do piloto e o avião é um triciclo. Mas o padrão mais utilizado é esse jeitão de aeronave com nariz longo. Por que o nariz longo? Porque aqui está o grupo motopropulsor e atrás está o hopper. Neste hopper está o líquido, abaixo eu tenho um sistema de pressurização, normalmente uma bomba eólica, ou seja, o avião está se deslocando a 200 km por hora. Eu falo em quilômetro, normalmente a gente mede em milha, né? É que falar em milha, para quem não está acostumado, fica meio estranho. Quilômetro a gente já sabe a velocidade. 200, 230 quilômetros, existe um vento relativo, esse vento relativo faz com que essas pazinhas aqui embaixo girem, e aí o equipamento gira e gera pressão. Gerando pressão, o líquido se desloca, o piloto tem uma alavanca que ele controla a abertura ou o fechamento desse equipamento, e lá na ponta da barra vão haver elementos de dispersão, sejam bicos, sejam atomizadores. Tá? Agora nós vamos falar então de alguns elementos de dispersão, de forma bem rápida. Com relação a bicos, o bico pode ser o mais comunzinho, aquele de cima aqui, que a gente chama de pressão, né, bico hidráulico, bico de pressão hidráulica, que é o mesmo utilizado no equipamento terrestre. A gente pode usar no avião, tá? Só que de cara no avião ele já dá outro rendimento. Por quê? Porque se no terrestre o único elemento que me dá a garantia e que me faculta a quebra da gota, redução de diâmetro, a formação da gota, é a ponta, no avião eu tenho a ponta e a velocidade. Porque quando a gota é lançada, ela toma um tapa do ar de 200 km por hora e isso já arrebenta mais ela. E ela se torna menor. Por isso que o mesmo equipamento utilizado no terrestre e no avião, eu já posso passar, digamos, de 80 litros por hectare, porque quando eu digo trator, eu falo autopropelido, falo todos os terrestres, tá? Mas no terrestre, eu teria uma gota maior do que aquela que eu produzo, tá, no avião, me valendo do impacto do ar com o mesmo equipamento. Tá? Só para dar uma noção para vocês dessa primeira diferença, né, de utilização no terrestre e no aéreo.
Nós temos bicos eletrostáticos, né, que se vale da ionização de gotas para fazer com que essas gotas tenham maior capacidade de deposição sobre a planta. Isso aqui é uma tecnologia, não é nova, né, mas vem sendo melhorada a cada ano em termos de equipamento. E esses bicos CP aqui, que são bicos utilizados só em aeronaves pela sua facilidade de utilização, facilidade de regulagem. Além de bicos, pessoal, e aqui é o grande salto que nós temos os chamados atomizadores rotativos. Esses atomizadores, eles realmente proporcionam um controle de tamanho de gota muito melhor. Eu consigo, se eu regular a minha gota para 250 micra, produzir a maioria das gotas em 250 micra, sem muita dispersão. Os bicos eu regulo para 250 e eu tenho gota de 100, que é a deriva. E eu tenho gota de 500, que é escorrimento. Nesses aqui não, então eu consigo baixar volumes utilizando esse tipo de equipamento. Esse aqui, ó, o de tela, o líquido é obrigado a passar por uma telinha que tem um furinho. Então a gota só vai ter o tamanho máximo daquele furo. Ah, mas se eu quiser reduzir a gota eu tenho que trocar a tela? Não, eu faço a tela girar mais rápido. Como? Mudando o ângulo dessa pá. Aí ela vai dar uma aceleração maior ou menor, estilo um catavento. Eu acelero ou desacelero o catavento, se eu quiser, pela posição da pá. Então, a diferença na prática é o seguinte, ó, os bicos formam as gotas como o fracionamento de uma lâmina. Seria a forma mais fácil de explicar. Você forma uma lâmina e as gotas são geradas a partir desse fracionamento. Isso indica que há uma variação bastante grande de tamanho de gotas. E o atomizador não, ó, o atomizador produz gotas mais uniformes. Como na aviação nós temos atomizadores, nós temos a possibilidade de trabalhar aí com pulverizações de 1,5 litro, 2 litros até 3 litros por hectare. Ou seja, aplica-se produto puro. Não recomendo, exige muita técnica, muito controle, então dá para trabalhar com maior volume e uma gota um pouco maior. Não é que eu não recomende, eu digo assim, não é geral isso aí. Né? Para trabalhar nesse nível há que se ter muito controle e muita técnica. Então vamos falar de 15, 20 litros, 12 litros por aí, por hectare, que fica mais tranquilo, né? E bem mais light para se trabalhar. Bom, aqui são gráficos de dispersão, né? De uma pulverização de bico. Eu tenho gotas de uma boa frequência de gotas pequenas, a maior parte no que eu regulei, e ainda tem uma boa frequência de gotas maiores. E os atomizadores concentram, me permitindo o quê? Um maior controle de deriva. Né? Então, mais uma vez, vem a deriva na história. Tá? Bom, sequência. As boas práticas da aviação. Tá? Aqui eu vou vender um pouco do peixe, né, da aviação, e não é vender falsamente não, é mostrar o que hoje nós cumprimos por lei, né, e por necessidade muitas vezes. Meio ambiente, nós temos menor uso de água. Eu estou falando de aplicar 15 e 20 litros por hectare. O terrestre aplica quanto? 100, 150, 200? Em maioria? Ou seja, eu estou contaminando 20 vezes mais água, porque aquilo ali é água contaminada. Outra questão, né, tratamento de efluentes. Não existe um operador aeroagrícola que não tenha uma estação de tratamento de efluentes chamada de pátio de descontaminação. Nenhuma aeronave é lavada sobre o solo. O operador só pode descarregar o produto em 2 locais. Ou sobre a área que ele está pulverizando, nada mais natural, ou sobre um pátio de descontaminação, passando por uma estação ozonizadora e dali para um tanque de evaporação, onde o líquido só pode evaporar, não pode penetrar no solo. Então, tratamento de efluentes é um dos equipamentos. Nós temos procedimentos operacionais padrão, nós temos manual de gestão de segurança operacional, nós temos manual de procedimento de emergência, tudo isso é obrigado. Então, quando alguém contrata uma aviação agrícola, está levando esse pacote todo. O que mais? Com relação à saúde humana, uso racional de mão de obra. Eu gosto de citar exemplo que eu ouvi esses tempos atrás, um produtor de banana agradecendo por ter a possibilidade de usar avião na área dele, porque não são todas que dá para usar avião. Eu disse, mas por que o senhor agradece com tanta ênfase? Ele disse, meu filho, eu tenho 5 hectares. Se eu fosse fazer esses 5 hectares de trator, eu levaria 5 horas. É 1 hectare hora, porque é um morro, é um sobe e desce. Eu teria que fazer ruas no meio do bananal, eu iria perder área. O avião faz os 5 hectares em 15 minutos. E outra, eu não estou dentro da pulverização, eu não estou lá sentado no trator, jogando o produto a 8 metros e dentro dessa chuva. Está com EPI? Tudo bem, mas ele está dentro da chuva.
Então, o avião faz isso com o quê? Duas pessoas. Duas pessoas são capazes, o piloto e um operador, dependendo da região, fazer aí 2.000 hectares por dia. Ou mais, ou menos, depende da região. Então, realmente, isso é uso racional de mão de obra e prevenção da saúde humana. Legislação, nós temos um monte de legislação nos balizando, pessoal. Ministério da Agricultura, ANAC, aqui eu cito alguns números de legislação, que não vem ao caso comentar cada uma delas. E treinamento, né? Nós temos técnico executor, agrônomos, operando junto e controlando as aviações. Nenhuma aviação pode operar sem um agrônomo responsável. Nenhuma aviação pode operar sem ter um técnico agrícola com formação em executor em cada área onde o avião está operando. Então nós temos uma série de determinações. O piloto tem treinamento específico, os auxiliares têm treinamento específico. Para você abrir uma empresa, só para ter uma ideia, eu tenho uma série de passos. Eu tenho que pedir em primeiro lugar para o Ministério da Agricultura. Depois eu peço para a ANAC. Nesse meio tempo eu tenho que pedir para o CREA. O CREA me exige um responsável técnico com contrato e a ART. E por fim, volta para a ANAC para a gente fazer, realizar, montar e idealizar um sistema de gestão de segurança operacional. Então não é fácil, pessoal. Hoje, para abrir, entre pensar e abrir uma empresa de aviação agrícola, se você for muito, mas muito bem assessorado, 1 ano, 8 meses. Se você for mal assessorado, nem abre. E mediamente assessorado, 2 anos. É o que você leva para pensar, comprar e agir. E aí vem alguém dizer que a aviação agrícola é um bando de louco que faz o que quer no momento que quer. Não é verdade. Seguinte, nós estamos já na penúltima, nós temos órgãos fiscalizadores, não vou citar a legislação, mas CREA, nós temos ANAC, nós temos Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgãos ambientais, e eu coloquei a ANAC aqui de novo com outro tipo de legislação. Nos fiscalizam desde as pessoas até os equipamentos. Não tem nada utilizado em avião que tenha sido comprado no clube da esquina. Tudo é registrado, homologado, pesado, seja lá o que for. Tá? Não se consegue fazer uma operação de qualquer maneira. Determinações legais também, eu pego algumas legislações do Ministério da Agricultura. Eventualmente, quando eu estou dando palestra para operadores agrícolas, a gente comenta isso, mas aqui para vocês ficaria meio deslocado. Mas algumas coisas eu já citei, necessidade de pátio de descontaminação, necessidade de manutenção de distâncias seguras. Na sequência, as vantagens na utilização. Rapidez no controle. Um avião voa de 150 a 290 km por hora. É óbvio que ele vai conseguir fazer muito mais área em menos tempo. A relação é de no mínimo 1:3. Ou seja, se eu fizer 10 hectares com o terrestre, eu faço 30 com a aeronave. Isso promove vantagens? Certamente. Ou seja, iniciar o controle primeiro significa menos prejuízo. Depende da praga, depende do momento, depende do que está acontecendo. Mas isso é vantagem. Então, agilidade no combate me propicia um melhor timing, melhor oportunidade. Por vezes eu tenho regiões onde eu tenho janelas de pulverização. Ou seja, eu posso trabalhar das 6 da manhã até as 8, porque às 9 a temperatura atingiu valores estratosféricos, eu não tenho como trabalhar. Nesses 2 hectares com o avião eu faço muito mais área que o terrestre. E muitas vezes o operador terrestre não respeita essa janela, tem que operar o dia inteiro porque não tem velocidade para fazer em menos tempo, e aí começa a dar os problemas de deriva e tantos outros que a gente conhece. Sem danos para as plantas, não provoca amassamento, isso aqui que um terrestre provoca, a passagem por sobre a lavoura. Hoje se estima que 10% entre algodão, soja e diversas culturas são amassados pelas rodas dos tratores. Tem cálculos que a gente faz mostrando o valor, a importância desse amassamento, quanto significa. A tal ponto que dá para dizer que só o amassamento paga o avião. Dá para provar na caneta isso aí. Outra questão é a seguinte, aeronaves pulverizam áreas de difícil acesso. Por exemplo, superfície de água. Só, mas para aí um pouquinho, vou pulverizar água. Mas e lavoura de arroz irrigado? O que é aquilo ali? É uma superfície de água. Hoje o arroz irrigado no Rio Grande do Sul, ou onde quer que ele seja praticado, ele depende integralmente da aviação, na forma como está sendo praticado. Obviamente, se não existisse aviação, se faria de outra maneira, mas certamente se teria perdas em produtividade. Hoje só não se colhe arroz de avião. Nós semeamos de avião e levamos até o final do processo com aeronaves. E assim nós temos outras culturas que são bem típicas. Regulamentação e controle, não vou falar de novo, nós temos um monte de regulamentação a cumprir, né? E outras tantas que são de
uso comum do terrestre e do aéreo que nós também temos que seguir, que é a legislação ambiental. Segurança, eu havia falado para vocês, né, a questão de nós termos parte de descontaminação, uso racional de água, então não tem por que nós repetirmos. E segurança à saúde humana. Eu bato e brigo, claro que no bom sentido, com quem vale a pena, porque às vezes a gente pega pessoas irracionais que simplesmente querem te empurrar goela abaixo as coisas, mas com quem dá para ter um diálogo, eu começo ponto a ponto a fazer comparação de outras tecnologias com a aérea e olha, eu acho que em 99% dos casos eu provo que a tecnologia de pulverização aérea é mais segura sim e menos impactante ao meio ambiente. E deixei 1% aí por questão de cuidado. Bom, por fim, pessoal, as preocupações hoje dos operadores aéreos, elas são inúmeras, seja lá no momento da aplicação, né, que é a que eu coloquei o meu bonequinho aí, legislação, saúde humana, deriva, condição climática, sejam as preocupações de ordem genérica que todo e qualquer empresário tem, e sejam as preocupações que qualquer um trabalhando dentro de um setor e querendo promover esse setor também tem por obrigação atentar. Então, não são poucas, e não é privilégio da aviação, qualquer setor empresarial ou setor da atividade humana ou qualquer relacionamento exige preocupação, até os nossos relacionamentos pessoais. Por isso que eu digo, pessoal, tudo tem um passado, um presente e um futuro. Vocês têm um passado, um presente e um futuro. Obviamente que o passado de vocês trouxe vocês até aqui, o presente é o que a gente está vivendo agora e o futuro é o que a gente almeja. Eu sempre digo, a gente tem que forçar para viver o agora. Não dá para viver de passado. Não dá para dizer assim, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu chapa, você não foi, você é. Se você começar a se fixar muito, se identificar com o passado, você esquece de estar presente no teu presente, que é onde as coisas vão acontecer para que o futuro venha. Então nós temos que nos dar conta que o importante é o aqui e o agora. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje, esse é o ditado popular e tem a ver com isso. Viva o agora. O agora da aviação agrícola é tudo isso que nós estamos falando e também, não basta nós nos preocuparmos com tudo isso, nós temos que hoje em dia evitar ações predatórias, que é esse combate muito forte que está por sobre nós, por alguns motivos que não são técnicos, certamente não são técnicos, mas isso está nos empurrando para frente, isso está nos auxiliando e nos auxiliando muito. Por vezes tem um ditado popular que diz assim, nada melhor do que um chute na bunda para fazer um salto para frente, desde que eu aproveite essa energia. Se alguém me atacou por trás, aí talvez eu possa voltar e dizer assim, olha, muito obrigado, a partir dali eu fui outra pessoa. Eu me dei conta que eu poderia criar um futuro novo para mim. Mudei minha postura do agora. Hoje a aviação não procura clientes. Eu digo que nós temos que procurar fãs. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter atendido aos anseios iniciais e me coloco à disposição de todos para questionamentos. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue um outro microfone. Tem aí, meu irmão? Fica mais fácil. Alô? Alô? Não ligou. Agora sim. Oi. Ali. Obrigado. Antes de tudo, parabéns pela brilhante apresentação. Eu sou Milton do Op Fiscal de Defesa Agropecuária da ADAPAR, Estado do Paraná, e é o órgão responsável pela fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos. Então, peço permissão ao professor para fazer uma pequena colocação que acho que é pertinente. Aqui, a maioria são estudantes e brevemente estarão no mercado. Toda aplicação aérea por avião ou por trator, enfim, todo o uso de agrotóxico é precedido de uma prescrição de um receituário agronômico. E isso é amparado, é exigido por lei. E todos nós, agrônomos, estamos sujeitos a isso. Então, a gente sempre pede, nós que somos os fiscais que vamos, de certa forma, fazer cumprir a lei, para que vocês não sejam penalizados no futuro, sempre que for emitir um receituário e ele é necessário, principalmente para aplicação aérea, mas também para qualquer outra aplicação, vocês têm que conhecer a área onde está sendo aplicada. E vocês vão, muitos de vocês vão emitir receituários para aplicação aérea, né? Então, conheçam bem a área onde vai ser aplicada, porque vocês poderão ser responsabilizados por uma eventual deriva, né? Que o operador, o PIR,
o executor ou o piloto, nem sempre ele tem controle total do vento que vai ocorrer naquele momento da aplicação e pode ocorrer de afetar aquilo que não se queria afetar. E aí a legislação vai agir em cima de vocês, podendo ocorrer autos de infração, advertências ou até multas, ou até cassação de registros. Era isso, obrigado. Ok. Extremamente importante a colocação, e é óbvio que quando a gente trabalha com tempo maior, nós dedicamos tempo, né, e atenção a esse aspecto. E eu sempre digo aos pilotos, pessoal, vocês não voam sozinhos, vocês dependem de mecânicos, vocês dependem de pessoal de manutenção, e no caso do piloto agrícola, depende de uma boa equipe. E o trabalho começa realmente lá no receituário agronômico, tá? É responsabilidade de vocês, então, por favor, cuidem muito com a forma como vocês vão lançar a assinatura de vocês embaixo. Bem colocado, é que nós não temos o tempo suficiente para fazer essa abordagem, mas que bom que houve essa ressalva. Fala, meu irmão. Ô Marcelo, eu queria perguntar para você, que agora no fim do ano eu termino a agronomia e eu já arrumei um emprego, comecei semana passada, inclusive trabalhando com aviação agrícola. Eu queria perguntar para você, como que você vê o mercado futuramente para o engenheiro agrônomo dentro da aviação agrícola? Porque eu nunca imaginei trabalhar com isso aí, a gente fica muito preso com revenda, cooperativa. Então é uma área nova para mim, que eu não tenho tanto conhecimento, e eu queria perguntar isso aí para você, como você vê o mercado de trabalho do engenheiro agrônomo dentro da aviação agrícola? Eu estava sentado antes, né, do lado deles ali, conversando um pouquinho, e eu destaquei o potencial que a agronomia dá, né, para quem escolhe ela como carreira. Você sabe que vocês podem trabalhar desde o Ministério da Saúde, né, até a lavoura, até trabalhar em portos, na desratização, combate a pragas, expurgo e por aí vai. A nossa profissão ela é muito ampla, extremamente ampla, mas especificamente em aviação, toda aviação hoje precisa de um agrônomo, tem que ter um agrônomo responsável técnico. Esse agrônomo ele faz o quê? Ele, com o conhecimento de aviação, ele coordena as operações, ou seja, ele determina se pode ser feito, se não pode ser feito, gerencia as equipes, né, faz o controle de eventuais potenciais de risco, né, controla a questão legal também, olha, veio o receituário, tem aqui o mapa de pulverização. Então, esse mercado existe. Na medida que a aviação for crescendo, esse mercado vai se ampliar. Perspectivas de expansão. Hoje a aviação agrícola ela atende 25% do mercado brasileiro, só, das lavouras, das grandes lavouras. Se nós considerarmos todas as lavouras, só 6% da área é atendida por avião. Então, se isso aí crescer 5%, ou seja, de 25% para 30%, falta avião, falta piloto, falta agrônomo, falta técnico, falta tudo. Porque hoje a aviação não trabalha com folga. Hoje é caro e a dificuldade de mercado faz com que o empresário trabalhe muito ajustado. Eu vou dizer assim, ele não tem 5 aviões para deixar um parado, 2 parados em stand-by, com um piloto lá à disposição da chegada de novos clientes. Não, ele tem 5, ele bota os 5 a trabalhar. Então, se o mercado expandir, certamente vai expandir o mercado de pilotos, técnicos, agrônomos, enfim. É o que eu posso te dizer. Agora, certeza do mercado, eu posso te dizer que hoje sim, existe em todas as empresas e nos operadores particulares também, fazendas, Mato Grosso é muito operador particular, Tocantins, Bahia, né, tem mercado para isso. E é incrível. E aí eu vou dizer o seguinte, faz 30 anos que eu me formei, eu tive uma reunião de 30 anos de formado agora, 2, 3 meses atrás. Os meus colegas todos perguntaram, Marcelo, você trabalha com o quê? Aviação agrícola. Todos eles se assustaram. Mas como, cara, avião? Que jeito, que jeito? Porque são poucos, pessoal. Apesar das empresas precisarem, todos têm o seu agrônomo, mas efetivamente batalhando, ensinando, correndo atrás, hoje no Brasil, eu acho que engenheiro agrônomo nós devemos ter uns 5 só, fazendo isso que eu faço. Então tem mercado, mas tem um monte de mercado. E se você quiser, teria a satisfação de te auxiliar nessa caminhada aí, tá? Ou como a qualquer um de vocês. Está ali, ó, os contatos, por favor, me façam o favor de procurar, questionar e perguntar. Tinha mais alguém? O microfone está onde? Está ali? Oi, chefe, tudo bom? Tudo jóia. Eu sou piloto agrícola, sou engenheiro agrônomo e coordenador de aviação agrícola. Até para ajudar ali na pergunta do colega, eu acho que você poderia, até porque tem muitos futuros agrônomos aqui, explicar um pouquinho melhor a função de coordenador de aviação agrícola, que é a função do engenheiro agrônomo, que passa por curso e tudo mais. Uhum. A função do coordenador, em parte, eu até disse na resposta anterior, mas você assume como responsável técnico da aviação, você pode assumir mais empresas,
Se não me engano, não tenho muita certeza, eu acho que o limite máximo é de 3. Por quê? Porque o CREA exige um contrato de trabalho e esse contrato tem que ter no mínimo 12 horas. Você não vai justificar que tem mais do que 36 horas de jornada de trabalho por semana. Então, acho que é por aí o limite de 3 empresas. Tá? Mas nessas 3 empresas, você teria equipes, os pilotos, o técnico executor, o auxiliar de pista, e você faria a coordenação. Você tem que revisar relatórios, você tem que, não só revisar, você tem que determinar como a operação vai acontecer. Por exemplo, amanhã vão sair as aeronaves para fazer X áreas em tais e tais e tais locais. Cabe a vocês, agrônomos, em primeiro lugar, verificar se foi feito uma visita prévia, um conhecimento prévio da área, para que possa ser feito um relatório, aliás, um planejamento operacional. E esse planejamento leva em conta o que foi destacado antes pelo colega. Áreas sensíveis, que são áreas sensíveis? Casas, corpos de água, criação de pequenos animais, aglomerado de pessoas. Outro fator a ser verificado, fios, porque isso mata piloto. Tá? Então essa parte do trabalho você não faz, mas você coordena, você controla. E você determina como as operações serão feitas, de que maneira elas serão feitas, faz a verificação posterior da qualidade, ou no momento da qualidade desse serviço. Enfim, você gerencia uma equipe no sentido de dar à operação eficiência. Não só eficiência econômica, mas eficiência de controle, de gestão ambiental, de gestão de equipes e, obviamente, de promoção de lucro, né? Porque empresa nenhuma trabalha com filantropia, por filantropia. Ela trabalha porque precisa de lucro. Né? Tem que gerar capital para que todos nós possamos, né, ter o nosso sustento, enfim, e manter essa estrutura funcionando e atendendo. Então, basicamente, é essa função de gerenciamento que o coordenador hoje faz. E te digo o seguinte, é bacana, cara, é muito legal. Muito legal porque você entra num mundo bem diferente. Você entra num mundo gostoso de trabalhar. Gostoso, dinâmico. Não sei, se você quiser complementar com o teu dia a dia, por favor. Não, é só a questão da Instrução Normativa 02, né? Porque tem muita gente que acha que é levado nas coxas e não, existem limites de operação, distâncias mínimas de áreas de reserva, áreas de moradia isolada, moradia em grupo e tal, e a fiscalização fica bem em cima da gente. Por exemplo, assim, ó, aquelas distâncias que eu falei, que é o que ele está citando, 250 metros mínimos e 500 metros de corpos de água para abastecimento de população, essa distância é obrigação, ok? Ah, mas eu vou fazer fertilizante. Fertilizante precisa manter essa distância? Não, mas eu sou obrigado a avisar as pessoas. Eu tenho que ir lá, avisar, olha, vai ter uma operação aeroagrícola aqui, mas é fertilizante. Então tem regras a serem cumpridas. As normas que eu passei ali de maneira batida com vocês, rápido, né, porque foquei mais tempo nos aspectos técnicos antes, aquelas normas ali, elas não nos impõem assim possibilidades, não. São obrigações, nós temos que cumprir para que a operação seja feita. E isso é responsabilidade de início e de cara do agrônomo coordenador. Mais alguma pergunta? Fala. Valeu. Talvez eu não devesse fazer, mas acho que é importante. A gente está aqui entre colegas e futuros colegas, né? A gente lê assim cada absurdo, por exemplo, que hoje a população brasileira está consumindo 5,2 litros de agrotóxico cada pessoa. Como é que eles chegam a esse valor? Eles pegam o total vendido no país, em litros, e dividem pela população. Isso já é um absurdo, isso é uma falácia usar um dado como esse. Tá? Mas vamos dizer que se fizesse esse cálculo, ok. Mas o que me mata não é o que eu ingiro, é o que o meu corpo assimila. E existem doses diárias, limites diários aceitáveis de ingestão. Tem agrotóxico no alimento? Tem. A gente sabe que tem, não dá para ser hipócrita. Tem valores em miligramas? Tem. Mas, por pesquisa, por trabalhos, esses valores deveriam, pelo menos, se situar, e se situam por lei,
dentro de valores diários aceitáveis, ok? Mas é miligramas, não é os 5,2 litros, porque aqueles 5,2 ou 5,8 foram aplicados, uma parte caiu no solo, uma parte derivou, uma parte a planta não absorveu, e do pouco que chegou em nós, o nosso corpo expeliu. E mais, uma das culturas que mais utiliza agrotóxico, das que a aviação agrícola opera, é o algodão. Eu como algodão? Algodão é para fazer roupa, pessoal. E outros utensílios. Eu não estou comendo aquilo para ver a fraqueza dos argumentos, a má fé dos argumentos. Né? Argumentar dessa maneira, isso é falácia pura. Não é assim que a gente combate, né? Ou não é assim que a gente fixa os nossos argumentos. Talvez eu não devesse estar falando, mas já que a gente está entre agrônomos, nada melhor do que destacar que a gente está sendo vítima também, né? De má fé muitas vezes. Ok? Mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, muito obrigado.